todos! Então, nesse vídeo eu vou fazer aqui o CRUD parte 2. Então, eu vou partir lá do sistema que nós fizemos, onde eu tinha informações. Aqui eu mudei um pouco, né? Fiz alguns testes, mas eu tinha informações de jogador e a gente tinha feito simplesmente o cadastro e a listagem. Então, a ideia é que a gente faça o que falta aqui hoje. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é a tela de detalhes, que na verdade a gente vai centralizar detalhes, exclusão e o que mais a gente for fazer, tudo nesse index. Por quê? Porque a minha proposta aqui é que a gente clique no botão e exiba os dados, obviamente, daquele registro que a gente clicou. Então, a proposta é que, por exemplo, temos o Rocher aqui, quando eu clicar, que apareça Rocher 2. E para fazer isso, com o conhecimento que a gente tem no momento, o mais fácil é criar um modal dentro dessa própria tela. Tá? Então a gente vai fazer, primeiro, duas coisas. Exibir os detalhes e também fazer a alteração. Na verdade, eu acho que a gente já poderia fazer esse detalhe que tem hoje separadinho, assim, como uma tela de alterar, né? Porque é pouco comum ter um detalhe e um altera. São duas coisas que andam meio junto. Se tu quiser ver os detalhes, tu clica numa tela dessas, vê as informações, e se tu quiser, tu altera alguma. Eu não vejo tanta necessidade de tu ter uma tela só para exibir os dados e outra para poder exibir os dados, e se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo. No caso desses. Então, nós vamos exibir essa tela aqui dentro aqui da própria index, e depois a gente vai alterar essas informações. Então a gente pode trabalhar esse detalhe, podemos fazer separado para fins didáticos, mas depois a gente pode ter uma tela só. Mas vamos começar separado, acho que vale. E depois, se quiser a gente apagar, apaga o detalhe dele. Então a gente vai trabalhar com modal. Então, para isso, eu vou dar uma recorrida aqui ao material e procurar a parte do modal usando o Bootstrap. Então, eu vou copiar aqui o código base que a gente já usa na disciplina. E eu vou fazer um testezinho dele lá em jogador, lá no index de jogador. Então, aqui embaixo eu vou separar um espacinho para os modal. Tá? Até vou deixar um comentário aqui, ó. Listagem de modal. Listagem de modal. Vou botar assim, tá? Listagem de modal. E aí eu vou começar a largar eles aqui. Primeiro, o que eu vou pegar? Vou pegar aquele modal padrão que está no documento, só para vermos ele funcionar. Tá, deu uma formatadinha aqui, Shift Alt F, e vamos ver ele funcionar. Tá aqui o modal. Então esse aqui eu vou explicar novamente, porque é o modal lá tradicional do Bootstrap. Para fazer ele exibir dados parecidos com o que nós temos aqui, eu vou pegar esse layout e vou largar para lá. Então aqui eu vou ter uma tela que vai ser agora, o título do modal vai ser detalhes do jogador. E aí eu vou buscar lá daquela minha tela de detalhe o layout que eu uso para o card. Eu poderia, não sei se eu precisaria botar todas essas coisas. Eu vou tentar primeiro só pegar o miolo e ver como é que fica. Se ficar ruim, eu troco. Se ficar muito ruim, eu troco para outra coisa. Então vamos ver aqui. Ó. Vamos ver como é que fica isso. Não ficou tão ruim. Eu não gostei mesmo desse João Silva diferente aqui. Achei que não tem nada a ver. Eu acho que aqui eu vou tratar ele como se fosse outra coisa qualquer, tá? Eu não vou ter esse title aqui, não gostei disso.
Então eu vou ter aqui o nome, eu vou tratar ele como se... Opa! Eu vou tratar ele da mesma forma que eu trato os outros campos. Eu não vou fazer diferenciação de estilo. Então eu vou tratar como nome. Vou botar, sei lá, o rocher aqui, seja o que for. Tá? Então quando eu abrir o modal... agora eu gostei melhor. Eu achei melhor, gostei mais. Detalhes do jogador, nome, posição, número, time, nascimento. Um salvar, depois que eu tiver uma opção de salvar, mas por enquanto eu só fecho. Tá? Ops, cliquei em detalhe. Então esse modal aqui é o meu modal de detalhe. Eu até vou chamar ele aqui de abrir modal de detalhe. Tá bem? Então esse é o modal de detalhe que a gente está usando de teste. Eu vou fazer o seguinte, esse é para detalhar e eu vou montar agora o modal para alterar. Por exemplo, o detalhar não tem botão salvar, isso aqui eu não uso, porque o detalhar não tem, tu não salva nada, só exibe. Então aqui eu vou chamar ele de abrir modal de alterar e aqui eu vou dizer que é o meu modal alterar. Claro, eu posso ter mais de um modal, né? O que manda o que eu vou abrir é o ID dele. Então, meu modal alterar. E aqui eu vou chamar de alterar jogador. O que muda aqui, basicamente, é que eu vou ter o ID dele também. Tá? Eu vou ter o ID dele também. Então, essa informação do ID ela é importante. Eu vou ter um ID para ele. Por que é importante? Porque eu vou estar alterando o registro. Então, esse registro ele tem um ID. A gente já viu isso na hora da composição do cadastro da listagem. Né? Então, é importante ter um ID aqui. O que vai mudar também no alterar é que essas informações elas não podem simplesmente ficar jogadas aqui desse jeito. Elas precisam estar dentro de um input. Então, uma outra coisa importante aqui é que essas informações aqui, ó, não sei se preciso desse zoom, né? Mas essas informações aqui, elas vão ter que estar tudo dentro de inputs, elas não podem estar soltas. Então, elas ficariam assim, input. No caso, aqui. No caso, o ID nem precisa tanto ser um input, porque o ID tu não edita. Então, o ID até pode... Eu vou colocar no input aqui, tá? Só para ficar legalzinho, ficar no padrão. Mas eu vou usar a opção Read Only, que é a opção somente leitura, para evitar que a gente edite esse cara. Eu vou deixar um valor padrão só para a gente mostrar para vocês. Mas o que eu tenho que fazer é criar inputs para todos. Bom, esse aqui é o nome, né? Então, eu vou colocar inputs para todos aqui. Vou chamar de rocher. A posição pode ser number, sem problemas. Não, a posição não é number, nada. A posição é atacante, não sei o quê. Então, sei lá, a posição é texto. Então, aqui é text. Estou com muito number aqui que não tem nada a ver, né? Aqui é tudo text. 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 O que eu estou fazendo, então? Estou só montando visual de modal para a gente usar depois. Número ok, que fique number, obviamente. Data de nascimento é uma viagem ali que eu tinha colocado, não tem mais isso. Data de nascimento a gente não tem mais. Então é número, time. Tinha inventado a data de nascimento do jogador, mas eu tirei fora isso no meio do caminho. Então aqui vai ser text. Eu não vou usar select aqui, tá? Não vou usar select aqui porque vai ficar mais difícil. Para essa disciplina desse semestre, eu acho melhor a gente deixar digitar mesmo, não alterar. Não é o ideal, mas é válido. O aprendizado nosso é válido. Então aqui é o seguinte, vamos ver como é que fica essa tela. Vamos ver como é que ficou esse modal aqui. Então, a ideia é ter dois. Um modal de detalhe, que vai só aparecer os dados, e um modal de alterar, onde eu posso digitar o que eu quero, os dados que eu quero mudar.
eu aperto salvar, e aí em algum momento ele vai salvar. Certo? O que dá para melhorar aqui? O visual dá para melhorar um pouquinho. A gente pode usar a classe form control, que se não me engano já fica bem melhor, porque é uma classe que a gente usa, que ela é do próprio Bootstrap, a gente já viu isso. Vamos ver se melhorou? Vamos ver se melhora. Ah, melhora bastante, né? Olha como é que fica. Então já vamos fazer isso. Vou botar em todos. Olha lá, outro aspecto, né? Beleza. Tá funcionando, tá direitinho. Agora a gente vai para o próximo passo, que é o seguinte. A ideia é que eu clique num botão aqui e, como eu falei, exiba o respectivo modal. Então a gente vai precisar de duas coisas aqui. Por exemplo, abrir o modal de detalhe. O que a gente vai precisar? Que quando eu clicar no botão de detalhe aqui, as informações desse cara venham para cá. Então, vai ter que aparecer o vozinha no lugar do rocher, goleiro, o número é 12, blá, blá, blá. Então, eu preciso que quando eu clicar aqui, essas informações apareçam dessa forma. Para fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que mandar para eles, eu tenho que mandar para cá o ID dele. Porque é a única informação única que eu tenho. Então a ideia é, quando eu clicar no detalhe, ele vai mandar o ID lá para cima, vai mandar o ID lá para o modal e vai exibir os dados do jogador cujo ID é igual àquele cara que eu cliquei. Então a gente precisa ter a opção de editar, de alterar os valores que aparecem aqui, 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 aqui e aqui. Concordam? Porque eu passei o ID. Aí então o que vai acontecer? O vozinha, vamos botar que o vozinha é o ID 4. Aí eu vou ter que ir lá pegar o registro cujo ID é 4 e exibir os dados aqui. Então eu preciso ter a possibilidade de mexer nesse HTML. A gente aprendeu isso. Mas nós já vamos deixar isso pronto. Tanto para o detalhe, quanto para alterar. Que segue a mesma lógica. Eu passo o ID, exibo os dados. É a mesma lógica. Então a gente tem que preparar o nosso modal para isso. Então, claro que tem bastante conteúdo desde o semestre passado, mas existe algo que a gente já aprendeu para isso, que é colocar uma tagzinha onde a gente pode dar um inner HTML e fazer essa modificação. Tá? Então o que eu vou fazer aqui basicamente é criar um spam, dar um ID para ele, eu vou chamar de modal nome e vou botar o texto dentro. Visualmente nada vai mudar. Visualmente vai ficar tudo igual. Deixa eu botar uns barras spam aqui em todos. E esse aqui é para marcar onde eu quero mudar as informações. Então esse modal nome é que eu vou dar um inner HTML para trocar ele depois. Mesma coisa para o resto. Então eu vou... já botou o barra spam para mim, tentei ser esperto. E ele não gosta muito que eu seja esperto. Tá? Ou ele não é esperto o suficiente. Deixa eu botar aqui o modal posição. Deixa eu botar aqui o modal número. E deixa eu botar aqui o modal time e tirar fora o nascimento que não tem. Ok, isso aqui muito importante. Isso aqui será utilizado já para alterar as informações. E claro, eu tenho que fazer o mesmo procedimento nestes caras aqui. Eles têm que ter um ID. Todos eles. Só que, claro, não vou usar o mesmo, né? Porque o ID é único. Então aqui eu vou colocar um ID e eu vou chamar ele de modal txt id, por exemplo. Criei essa minha abreviação aqui. Eu tenho um txt na frente. Ok? Txt na frente. E eu vou fazer isso para todos. Claro que eu vou trocar os nomes já. Modal txt id.
Ok, modal txt nome. Claro que isso aqui com o tempo só aprende. Com a prática de programação, só aprende a criar a padronização e a forma de trabalhar de vocês. O que eu não aconselho é muitas abreviações nos campos, né? Eu botei ID, nome, posição, número e time. Eu tinha muito hábito de fazer MR de número, pós de posição. E aí chega uma hora que tu não sabe mais o que tu abreviou, o que tu não abreviou e como tu abreviou. Então, eu prefiro não abreviar. Tudo bem, botar prefixo aqui, ok, eu tenho meus prefixos. Mas abreviação de campo, com o tempo eu fui desistindo de fazer. Mas está aqui, todo mundo devidamente identificado. E agora a gente vai para o nosso JavaScript. Que é o seguinte, agora nós vamos para o nosso JavaScript, porque agora a gente vai começar a fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente tem aqui o listado, temos o detalhe, vamos ter que ter um alterar também. Mas agora eu vou começar a... Ó, aqui eu tinha já um alterar pronto aqui, ó, um atualizar, né, que a gente chamava. Que a gente vai trabalhar um pouco diferente, tá? Na hora de fazer especificamente desse cara. A gente vai mudar um pouquinho isso aqui, mas sem problemas, tá? O que vai valer para nós agora aqui é o seguinte. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com a exibição dos dados, tanto para alterar quanto para detalhar. Então a gente vai trabalhar com a exibição dos dados. Então eu vou criar uma funçãozinha aqui, detalhar, que vai receber, obviamente, o ID. E esse ID vai ser o seguinte. Eu vou mandar o ID aqui dentro. Então aqui já não vai mais ser um link, porque é uma coisa interna agora. É um modal. Então ele vai se transformar num botão. Tem mais sentido para o que eu quero fazer. Então aqui eu vou criar um botão e vou no onClick. Eu vou dizer para ele assim, ó, no onClick tu chama lá o detalhar e passa como parâmetro para mim o ID. Pronto. Então o ID que estava aqui vai cair aqui dentro. E aí eu vou trazer os dados daquele cara. Acho que ficou claro, né? Eu botando essa informação, eu vou chamar a função detalhar, o ID que estava aqui dentro, que estava aqui, vai cair aqui dentro. Ok, e o que eu vou fazer aqui dentro? Primeira coisa, eu vou buscar o meu registro. Que é exatamente esse comando que está aqui embaixo. Para fins de não ficar tão longo o vídeo, eu vou copiar e colar. Então, o que eu fiz aqui? Eu busquei o registro, verifiquei se o registro existe. Se não existia, também não tem que fazer, né? Não tem como exibir nada. Então, assim, se ele existe, o que eu faço? Exibir as informações no modal de detalhe, que foi o que a gente acabou de fazer, de taguear lá. Então, eu vou fazer o seguinte, document.getElementById, e eu vou pegar lá o modal nome, por exemplo. Ó, veja que eu tenho na cabeça como é que eu botei o prefixo lá. E eu vou dizer o seguinte, ops, é innerHTML que tem um spam, confusão. InnerHTML vai ser registro.nome. Vamos ver se funciona isso. Só com isso aqui. Vamos ver se funciona. Salvei, vim aqui, recarreguei, cliquei em detalhe. Funcionou coisa nenhuma. Claro que não funcionou. Eu não mandei exibir o modal. Ó, então aqui só o que eu fiz aqui foi só a primeira parte, que foi só o detalhar, e eu não mandei exibir o modal. O que a gente fazia? A gente usava o recurso padrão do Bootstrap, que ele já faz essa coisa de abrir o modal. Mas agora a gente está fazendo por script. Então aqui eu vou botar o código que ele vai abrir o modal. Tem mais uma maneira de fazer isso aqui. Eu vou fazer pela maneira Bootstrap, já que a gente está trabalhando com Bootstrap. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o modal e vou buscar ele assim.
Eu vou buscar, lembrem lá que o ID dele é meu modal. Meu modal. Eu vou buscar esse cara, com M maiúsculo. Eu vou buscar esse cara, e aí eu faço o seguinte comando aqui embaixo. Olha, eu vou ter que inventar outro nome de variável aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou chamar esse aqui de modal... modal elemento. Vai ficar diferente. Porque ele é o elemento modal. Então, esse elemento modal ele é genérico lá do JavaScript. O que o Bootstrap me pede aqui? Que eu também crie o objeto modal. Para vocês que estão vendo a orientação objeto também, né? O objeto modal. Que daí eu faço isso aqui, ó. New Bootstrap. Vocês não sabiam. Isso aqui é novidade. Bootstrap.modal e pego ele. Isso aqui não tem muito o que fazer, né? É o comando do Bootstrap para poder acessar o modal. Então eu tenho ele aqui, eu pego primeiro o elemento, depois crio um modal a partir desse elemento, aí um objeto do tipo modal, e aqui eu mando exibir. Modal.show. A grosso modo, tá? Sem muita compreensão adicional, para eu exibir um modal via programação utilizando Bootstrap, esses são os 3 comandinhos que eu preciso fazer. Para chegar no show, eu tenho que dar um modal, e para eu chegar no modal, eu tenho que pegar o elemento. Claro que eu poderia fazer isso aqui tudo numa linha só, se eu quisesse. Mas aí não estou explicando, não estamos dividindo nada. Então, assim é o ideal. Vamos ver se vai agora. É o mais explicadinho. Vamos ver. Está aqui. Apareceu o Rocher 2, apareceu o Everson, apareceu o Alisson e apareceu o Vozinho. É estranho que a gente tem só goleiro aqui, né? Vamos cadastrar um que não seja goleiro? Cadastrar a Joana, que é lateral. Número 2 do Botafogo. Estou com um goleiro na cabeça, só cadastro goleiro. Tá, agora tem a Joana também. Tá? Está aparecendo como goleiro porque eu não mostrei, não mudei o resto. Mas, ó, então ali eu estou mostrando aqui, ó, se olhar no detalhe, só está mexendo na primeira opção. Tá? Podem ver na Joana aqui, ó, que está mais diferente. Ó. Eu continuo como goleiro, eu continuo com o número 2. Então, o que faltou? Faltou no código eu terminar o que eu tenho que fazer. Da mesma forma que eu fiz para nome, 2, 3, 4, eu faço para o resto. Então, eu tenho o meu modal posição, adivinha? Posição. Eu tenho o meu modal time, e eu tenho o meu modal número. Se eu manter um padrão entre uma lógica legal entre os nomes, eu não me atrapalho tanto. Deixa eu pegar a Joana aqui, que está mais diferente. Joana, lateral, posição 2. Só que o time ela preservou Botafogo e Flamengo, tá errado isso. Por que tá errado isso? Quer dizer, por que tá errado? Porque tá errado é óbvio. Mas, ué, por que tá 2 aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos ver se tem problema no cadastro da Joana. Ops. Vamos ver se o problema é no cadastro da Joana ou se o problema é outra coisa. Vamos dar uma olhada lá no meu aplicativo, lá no meu local storage. Como é que está a nossa Joana aqui? Não, a Joana é Botafogo. Ah, já sei. É um erro de colocação do spam, muito provavelmente. Eu devo não ter colocado o Flamengo dentro do spam. Exato. Exatamente. Naquela história dele completar para mim, o último eu esqueci de corrigir o erro dele ali. Ele botou um barra spam, não precisava. Tá, então tá aqui, ok. Agora está bonitinho. Se eu clicar na Joana, só tem Botafogo. Claro, funcionou. Tá. Agora, mesma coisa para alterar. Vamos exibir os dados bonitinho no alterar. O alterar que nem existe por enquanto. Mas já vai existir. Então eu vou criar um botão para ele.
Eu vou criar esse botão para ir para alterar. Eu vou trocar a cor. Tem que ser essa? Claro que não. Essa que eu lembro de cabeça. Então, aqui é a mesma lógica. Eu criei um clique, chamei uma função alterar. Tá vendo que eu tenho a de detalhar aqui? Vou criar alterar também. Daquela forma bem tranquila do tradicional Ctrl+C, Ctrl+V, para não ter que fazer tudo do zero. Já que eu já fiz boa parte do código, não vou fazer tudo do zero. Então aqui eu vou criar um alterar. O início é o mesmo. E aqui o que muda basicamente é o value. Aqui é value. Aqui é value. Aqui também. Também. Eu tenho um TXT. Afinal de contas, eu não posso ter dois campos com o mesmo ID. Ele não ia saber o que fazer. Então eu tenho TXT aqui, TXT aqui, TXT aqui. E para o caso da alteração, eu ainda tenho o ID, né? Eu ainda tenho o ID para ser alterado. Eu tenho o ID aqui. Tenho o ID aqui. Mais alguma coisa? O modal ele se chama se alterar. A gente trocou isso também. Tá? Se não lembro, está aqui. Esse é o meu modal. Esse é o meu modal alterar. Vamos ver? Olha que bonitinho. O ID, o rocher, o goleiro, o número e o inter. Vamos botar aqui a Joana, que é diferente. Botafogo, lateral, tá tudo aqui. Tudo aqui. Tudo legal. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, tá. Então o alterar tá aqui. O detalhar tá aqui. Ele abre bonitinho. Agora a gente vai só efetivar a alteração. É o que está faltando aqui agora. Porque ele abre, mas não salva. Para efetivar a alteração, vocês podem notar que eu tenho aqui um atualizar. Não sei se eu estrago esse meu atualizar ou não. Poderia estragar ele para deixar... Estragar não é a palavra, né? Eu poderia editá-lo para deixar ele de acordo com o nosso código. Eu acho que é o melhor a fazer, né? Então eu tenho aqui o atualizar. Poxa, esse aqui agora ele muda um pouquinho, porque eu não tenho dados novos, eu não passo dados novos para ele. Esses dados eles estão no formulário. Então atualizar é só ID. O início é igual. Tá? O início é igual. O que muda é essa parte aqui. Ó. Esse assign com dados novos. Isso aqui não tem. Por que não tem? Porque eu não tenho lá um array que eu construí a parte e depois eu estou dizendo, ó, esse array pertence a esse registro. Agora eu vou simplesmente editar o registro. Porque as informações vêm do formulário. Então o que eu preciso fazer aqui é pegar esse registro e fazer a mesma coisa. Fazer o inverso do que eu fiz aqui. Neste caso aqui. Eu faço o inverso. Agora é o registro que recebe o valor que eu digitei. É lógico, né? Tipo, antes eu pegava os dados do registro e exibia na tela. Agora eu vou pegar os dados da tela e vou jogar para o registro. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então eu só vou trocar a ordem aqui. Aí nós já vamos matar essa jogada aqui também. Pessoal, é isso. Invertemos a ordem. Atualizar. Esse ID, por exemplo, que eu estou passando, na verdade, nem isso eu preciso passar. Pensando melhor. Esse ID, eu vou pegar ele direto do modal. Por quê? Porque eu não passo ali a informaçãozinha ali no link. Na verdade, o que eu faço aqui é pegar o ID que já está definido e usar ele. Tá? Como ele vem como string, eu vou deixar só dois iguais aqui.
Tá? Vou deixar dois iguais aqui. Então, ID. Feito. Olha, eu acho que é isso que eu preciso. Para fechar, eu criei o atualizar aqui. Eu vou chamar esse atualizar quando eu aperto o botão. Vamos ver. Então eu vou clicar no alterar o rocher e vou trocar o rocher por outra coisa. E vou botar a posição dele de 13. Salva. E fecha. Deixa eu ver se foi. Trocou. Viram que legal? Notaram que eu tive que fazer um processo manual aqui ainda, né? Mas ele funciona. Vamos dizer então que o Everson é do time Botafogo. E o nome dele tem 2 Ws. Opa! O que deu aí? Apertei o W com alguma coisa e fechou. Eu devo estar dando alguma coisa errada ali. Tá, beleza. Então vamos de novo. Aqui, ó. Vou trocar outra aqui então. Vou trocar o Alisson. Vou trocar para Pedro. Vou trocar para 13. E vamos salvar. Salvei, ok? Fechei. Só que eu tenho que recarregar. Pedro. A parte chata aqui que eu achei é que eu tenho que fazer um processo manualmente de apertar o salvar, fechar e recarregar a página. Óbvio que não é isso que eu quero. Então, o ideal aqui seria, ok, persistir. Poderia dar uma mensagem para ele de registros alterados com sucesso. Registro alterado com sucesso. Que dá para fazer também melhor, tá? Mas eu não vou. Aí eu vou deixar na criatividade de vocês. Senão vai ficar muito comprido o vídeo. Mas eu poderia, meter um spamzinho, poderia fazer coisas legais aqui. Vou fazer com alert grosseiro por enquanto. Registro alterado com sucesso. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o listar de novo. Por quê? Troquei e eu quero que ele atualize. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos devolver o Alisson. Registro alterado com sucesso. Quando eu fecho, tá ali o Alisson. Tá feito o alterado. Tá? Agora a gente pode fazer para fechar o excluir. Tá? Agora eu vou fazer o excluir. Aí vamos fazer o seguinte, o excluir, dá para criar um modal também, mas eu vou fazer de um modo mais grosseiro. Eu vou deixar também alguns desafios para vocês aqui. Então, assim, o excluir, a grosso modo, ele é a gente pode usar o remover aqui, ele faz isso mesmo. Ele faz isso exatamente o que está escrito aqui. Ele vai procurar o cara, se tiver, ele remove e persiste. É o código que a gente já tinha feito. Basicamente, o que eu vou mudar aqui é, eu vou persistir, eu manido meu ponto e vírgula, né? Uma hora ficar com, outra hora ficar sem, que é opcional, e eu vou chamar o listado, que nem eu fiz o de cima. Mas o processo é esse, eu não preciso fazer grande coisa aqui. Então eu vou vir aqui no código e vou fazer, adivinha, a mesma coisa que eu faço com os outros botões. Eu vou dar um clique, só que em vez de alterar, eu vou chamar remover. E deve funcionar. Deixa eu tirar o vozinho. Tchau, vozinho. Webs. Tchau, Webs. Beleza? Bom, para fechar, ainda para fechar, a gente pode fazer um filtrar, buscar, e eu tenho que corrigir um bug, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Que já poderia acontecer agora. Eu vou dar um novo jogador e eu vou criar qualquer coisa aqui. Estou meio sem criatividade para jogador agora. Eu vou criar o Messi. Lateral, número 30 do Botafogo. Pobre Messi. Então eu cadastrei o Messi aqui. O que deve acontecer de erro agora?
Eu vou clicar no detalhar o Messi. Não deu erro. Onde é que está o meu erro aqui? Peraí, deixa eu lembrar. Joana. Deixa eu cadastrar um jogador novo. Deixa eu botar aqui de Messi ruim. Vou dizer que ele é atacante. O número é 1. O time dele é o Vasco. Tá aqui, ó. Tá aqui o bug. Ó, eu cadastrei o Messi ruim. Cliquei em detalhe, apareceu o Messi. É porque o Messi nunca é ruim? Talvez. Mas nesse caso aqui, é porque tem um código que não está o ideal. Tá? Eu vou mostrar para vocês o probleminha agora. O que acontece? Olha o que acontece aqui. Eu tenho duas vezes o ID4. Meu problema aqui está na hora que eu vou montar meus IDs. Aqui eu cometi um erro, na verdade, fiz de um jeito lá que eu não previ a exclusão e eu estou 2 com ID4. Porque o que acontece? A minha geração de ID novo, ele está sempre pegando o tamanho do array e dando mais um. Poxa, o tamanho do array não é o que eu tenho que fazer, né? Porque o tamanho do array, ele muda. Eu posso excluir. Então, o ID, fatalmente, por que deu aquele erro ali? Eu tinha 4 registros. Né? O quarto registro que eu cadastrei foi o Messi. Como eu excluí um e cadastrei o Messi ruim, adivinha? O próximo registro também seria o quarto, né? Porque eu tinha 4 registros, excluí um, passei a ter 3. Então, aqui, isso aqui está ruim. Isso aqui, o ideal é pegar... Vamos pegar aqui, ó. O ideal não, né? Uma forma aceitável. A gente ainda não está pensando no ideal. Né? Garantir um ID novo. O que eu faço aqui? Eu vou pegar o último ID que existe e vou somar com 1. Como é que eu pego o último ID que existe? Eu pego o ID do último registro. Então eu pego assim, ó. Registros na última posição, que deve ser a posição, como começa no 0, né? É a posição tamanho do registro menos 1, ponto ID. Tá? Aqui vai... Essa é uma pequena alteração para que aquele bug não aconteça mais. Agora esse erro não vai mais acontecer, possivelmente, tá? Olha só. Deixa eu cadastrar um jogador novo. Bom, primeiro deixa eu excluir o Messi ruim. Agora deixa eu cadastrar um jogador novo. E eu vou cadastrar outro. Eu vou cadastrar qualquer coisa. GGG. Eu estou vendo essa criatividade. Goleiro número 1, Flamengo. Cadastro. Cadastrei esse cara aqui. Se detalhar, tá bonitinho. Vamos fazer o mesmo problema que a gente fez outra vez. Deixa eu, ó, até na hora de excluir, ele se perdeu em qual excluir, viu? Ficou o Messi ruim. Vamos excluir o Messi ruim. Vamos detalhar esse aqui. Então, o que acontece? Esse cara aqui é o ID 5. Né? Com o nosso bug, ele iria criar um ID 4 aqui. Porque tem 3 registros. Ele tem que criar um ID 6. Então, eu vou botar o Messi de novo. ID 6. Ótimo, agora ele não repete mais o ID. Ok, resolvi esse bugzinho. Última coisa, agora sim, para deixar completinho para vocês, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui uma busca. Onde? Por aqui. Crio uma divisão. Eu vou criar aqui eu vou criar no basicão mesmo, senão vai ficar muito demorado. Tá? Eu vou criar aqui, eu vou dar só uma class form control, se não me engano. Control, correto.
form control, e aqui eu vou fazer o seguinte. TXT pesquisar, e eu vou botar um placeholder aqui, digite o nome. Vai ser bem simples essa pesquisa. Eu vou simplesmente pesquisar pelo nome do cara. Dá para fazer melhor? Óbvio. Dá para fazer bem melhor. Eu não me lembro se no Bootstrap eu tenho já como colocar o íconezinho. Quer dizer, eu lembro que tem, mas eu não me lembro qual é. Vou dar uma colada aqui para a gente fechar. Deixa eu botar aqui, ó. Bootstrap, button, deve ser search, uma coisa assim. Icon search. C-A-E-C. Qual é o botãozinho? Vamos ver. Ok. Não é isso que eu quero. Peraí. Tá, ok. Ah, esse aqui, ó, o botãozinho. Tá, vai ficar bonito. Vamos ver como é que vai ficar. Espero eu que fique bonito. Vamos botar ele aqui. Eu vou criar um clique aqui. Um clique pesquisar. Vai ter um pesquisar lá que a gente vai criar já ele. E aí eu criei o íconezinho, papapá. Eu acho que vai ficar aceitável. Vamos ver como é que ficou o visual disso aqui. Ah, ficou horrível. E o ícone não apareceu. Ficou horrível. Porque o form control ele bota toda a página ali. Tá, deixa eu fazer só assim. Vamos ver se ficou menos pior. Eu não vou. Ele tá ficando muito demorado. Eu não quero ficar que o vídeo fique tão longo. Claro que é um monte de coisa difícil. Mas eu vou fazer assim mais simples. Ó. Vou fazer mais simples, não adianta. Eu vou chamar isso aqui de... Não deu certo esse I aqui. Eu vou chamar de pesquisar. Com uma porcaria com o novo jogador. Eu dou um BR aqui para ficar menos grosseiro. Depois você pode ajeitar o layout melhor, tá? Ah, tá horrível. Ficou horrível. Ficou horrível. Mas eu não vou meter a mão nisso, não demora muito. Tá. Eu tenho aqui digite o pesquisar aqui, de TXT pesquisar. O on-click eu chamo pesquisar. Então a ideia é que eu digitar aqui, quando eu apertar o botão, ele filtra aqui embaixo. Aqueles botões também no modal que não precisa mais. A gente não usa mais isso. Também não precisa. Vamos implementar então um pesquisar. Function pesquisar. O que eu faço aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui const texto da pesquisa, vai ser admin document get element by id txt pesquisar, perfeito, txt pesquisar ponto velo. E aí eu faço isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu posso chamar de registro, eu chamei de registros. Eu vou chamar do mesmo nome que eu chamo no listado. Não dá para ser o mesmo nome. Tá, eu vou chamar de registros lista. E aqui
Na verdade, eu vou pesquisar por nome. Eu não vou fazer grandes coisas aqui, tá? Tipo, fazer como se fosse desconsiderar maiúscula, minúscula, procurar mais de um campo. Aí vai ficar da criatividade de vocês fazerem. E depois, é como se fosse o meu glorioso listar aqui, igualzinho. É igualzinho o listar, só que com menos registros, tal, teoricamente. Eu não preciso explicar. Estou fazendo uma lista comum, só que estou usando o resultado da minha pesquisa do find que eu dei. Olha, é isso. Deixa eu digitar alguma coisa aqui. Deixa eu botar a Messi aqui. E deixa eu apertar o pesquisar. O que ele não gostou? Vamos ver. Ele não gostou de alguma coisa aqui, ó. Eu tenho que fazer o ifzinho aqui. Também tem isso. Eu tenho que fazer o ifzinho do registros lista. Aqui não traz nada. Mas deveria trazer, né? Então, vamos lá. If, vamos lá. Registros lista. É isso. É isso. Você vai seguir dando erro, ou se ele vai simplesmente não trazer nada. Ele deu erro. Porque lá na linha 35, ele está berrando alguma coisa que é o seguinte. Não sei muito o que ele não gostou aqui para mim. Vamos ver. Registros listas.foreach. Ele está dando erro na hora que eu dou foreach no registros lista. Registros lista eu não tenho ele acesso, né? Deixa eu ver o que pode estar errado aqui. Registros lista. Vamos dar uma conferidinha aqui no bug. O que pode ser? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, eu vou dar um console.log no que eu quero ver que pode não estar vindo. Então eu quero ver esse. E eu quero ver esse. Será que pode ser? Pode ser porque ele está trazendo só um. Deixa eu ver aqui, ó. Registros, lista. Pode estar trazendo só o Messi. E aí não acho foreach. A minha desconfiança é essa. Deixa eu ver se eu tenho uma outra opção aqui. Find. Eu estou com essa desconfiança. Ele não está trazendo uma. Vamos ver. Recarrega. Deixa eu digitar o Messi. Vai, está trazendo só um objeto. Deixa eu cadastrar um outro Messi aqui. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso. O nome é Messi. Ele é goleiro. Flamengo, cadastra. Volta. Digito Messi. O meu erro aqui é o seguinte. Eu tinha que dar um find estilo find all. Eu vou ter que olhar como é que eu ajeito esse detalhe.
Bom, aqui eu dei uma olhada aqui e realmente o que aconteceu. O que me pegou aqui foi o seguinte, ó, eu estava usando o Find. Nesse caso, eu deveria usar o Filter. Eu creio que usando o Filter aqui vai dar tudo certo, porque aí o Filter traz todos que atendem aquela pesquisa ali. Deixa eu vir para cá, abrir aqui e tentar de novo. Feito, agora sim. Beleza. Tava com Find. Find só vai me retornar sempre um. Então eu tive que usar o filtro. Bom, pessoal, com isso aqui, quase uma hora, mas importante, né? Com isso aqui a gente mata aqui para ver de novo todos. A gente vai ter que dar um index. Daí é para fazer uma melhoradinha ali, mas eu não vou. Não vou só demorar demais. Então aqui, com esse vídeo a gente conseguiu fazer detalhe, conseguiu fazer alterar, conseguiu fazer excluir e também conseguimos pesquisar. Cruze completo no vídeo, tá bem? Espero que ajude vocês a terminar a tarefa aí e aprender a fazer toda a manipulação de registros usando o JSON no nosso HTML persistindo no local storage. É isso aí então, um abraço.